Olá, olá, bem-vindas aqui à nossa Masterclass do portal desta semana e eu vou começar então, como sempre, por abrir aqui o espaço, limpar aqui as nossas formas de pensamento, aqui com o elemento ar, limpando e abrindo espaço para tudo que são ideias feitas, pensamentos de outrem, pensamentos que não sejam elevados, que sejam retirados e que abra espaço para que a consciência expanda nesta aula e em todos os momentos. Então aqui com a intenção aqui dada, vamos então começar aqui a nossa imersão de hoje. E vamos começar aqui por lembrar, eu já falei no Instagram acerca deste ponto e vou começar exatamente aí, que é nós primeiro perguntarmos-nos a nós mesmos quem é que realmente envia os sinais que o universo, não é? Que o universo envia. Esta é algo que é muito importante e tu já tens a resposta se viste a aula do Eu Superior, porque o Eu Superior é uma extensão mais elevada de nós mesmos, o que representa que o próprio Eu Superior somos nós. Então, se nós somos um fragmento do da origem, como foi visto na aula do Eu Superior, de Deus, não é? Da energia primordial, da fonte, então representa que todo o universo, na verdade, somos nós. Porque nós somos como se fosse o pequenino micro do cosmos, que é o grande. Mesmo esta realidade somos nós. Nós criamos a sociedade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas escolhas, principalmente. Então, quando nós estamos a dizer que estamos a receber os sinais do universo, ou que queremos um sinal do universo, estamos sempre a pensar um pouquinho como se tivéssemos a separar o universo de nós, como se fosse algo externo a nós. E mais uma vez, é isso que causa a sensação da separação. E, novamente, eu trago que essa crença foi implementada pela Igreja Católica, pelo cristianismo, por essa separação, que Deus é algo que está exterior a nós e que nós, efetivamente, não temos poder, não é? Somos punidos, etc. E isso é aquilo que tem que ser, basicamente, retirado da nossa crença, porque nós compreendemos que não há nada externo que nos vá trazer a solução, ok? Na verdade, nós temos um caminho a percorrer e esse caminho, conforme nós vamos percorrendo, incrivelmente é que nos traz a solução, está bem? Também já vimos na aula qual é o movimento do fluxo da vida e qual é que é o movimento da morte da vida. Então é no caminho, é nesse caminho. Então sempre que nós formos pensar em universo, e quando nós falamos em universo, há uma parte que nós pensamos que não é concreta, e aqui na terceira dimensão, como nós temos, mais uma vez, eu vou sempre repetindo, que é porque repetição é aprendizagem. Então, na verdade, porque é que nós dizemos que não parece concreto e quando nós dizemos universo? Porque é o desconhecido. Ele representa esse desconhecido, que é aquilo que está para lá desta realidade. Então, quando nós recebemos um sinal, estamos a receber um sinal, ouvimos um 11-11, ouvimos 22-22, ouvimos uma música que nós gostamos, nós já vamos falar um pouquinho acerca disso. Quando nós vimos um sinal, na verdade, chama-se uma sincronicidade. É aquele momento, pumba, que a faísca faz e de repente nós vemos aqui nesta realidade, não é? Esse momento, essa sincronicidade é um fator muito bonito que representa que nós estamos a conectarmos-nos a nós mesmos, porque estamos a receber um sinal do universo. Se o universo somos nós, então é como se fosse um sinal,
na verdade, que nos estamos a conectar a nós mesmos. Então, sempre que tu... é um diálogo inclusivo, e é por isso que eu quero simplificar aqui, mais uma vez, todo este tema. Aqui o meu chazinho da manhã. E então aqui é mais importante nós termos clareza e não confusão de onde é que vêm os sinais e quem é que envia esses sinais. Então, e nós perguntamos assim, então esses sinais não podem ser os meus guias? Na verdade, sejam os teus guias ou sejam os mensageiros, eles são sempre enviados por ti. Eu também já falei aqui, não é, na aula dos guias, como entrar em contacto com os guias, somos nós que temos que pedir ajuda, certo? Então, mais uma vez, eles são uma extensão daquilo que nós pedimos, que nós invocamos, não é? Então, há aqui duas aulas muito importantes para veres quem não viu, que é o eu superior, quem é o eu superior e como contactar os guias, ok? Porquê? Porque os guias, como vocês viram na aula, são os ajudantes com características que nós mesmos temos dentro de nós, não é? Por exemplo, já na aula dos ajudantes, dos guias, que nós temos um guia específico para aquele momento, que os guias também vão mudando. Se nós precisamos de ser mais focados, então nós vamos pedir ao guia ou ao anjo do foco para nos ajudar, certo? Então representa que esse guia ou que esse anjo, ele tem essa característica. Então, representa que nós vamos desenvolver, nós estamos a invocar, desenvolver essa característica em nós. Está bem? Por isso é que, por exemplo, nós devemos chamar os nossos guias quando vamos a reuniões importantes ou quando temos um evento importante, vamos chamar o guia da presença, não é? Vamos chamar o guia, se nós precisamos de apoio, o guia do suporte assertivo, nós é que de alguma forma direcionamos a intenção. Então, na verdade, quem responde aos sinais é sempre uma parte de nós que é mais consciente, num plano acima, ou seja, o eu superior, que traz informações aqui ao plano físico, ok? Basicamente é isto. Então, essas sincronizações que chamamos, quando nós vemos o sinal, são a manifestação dessa informação, está bem? E então aqui a pergunta é, como é que esses sinais podem vir, não é? Que nós já tínhamos falado um bocadinho sobre isto, não é? Então, pode ser inclusive num post que leste, de alguém que postou e que de repente bem fez não é? Tipo, aprendeste algo ou aquilo que parece que estás a viver exatamente aquilo que tu precisavas de ler, nos livros. Também pode vir quando alguém está a falar, sei lá, ouvimos uma conversa paralela ou alguém vem falar connosco acerca de qualquer coisa, exatamente através dos outros. O universo é tudo, somos todos nós. Os tais números repetidos e também músicas e tudo aquilo que, através do teu próprio simbolismo, vier, ok? Aqui são os mais conhecidos, mas existem muito mais simbolismos. Eu vejo, por exemplo, muito através de simbolismos. E também através das sincronizações numéricas, está bem? Então, eles são sempre a comunicação entre ti e o teu eu superior. É sempre entre o tu numa versão mais elevada e assim deixamos de perceber ou de não perceber como é que, ou porquê que esses sinais vêm até nós, não é? E o que é que eles querem dizer. Porque o que eles querem dizer, na verdade, é simplesmente uma confirmação que estás no caminho certo, uma confirmação que está a haver essa comunicação, está a haver essa conexão, não é? E agora deixa também de haver aquela sensação, e isto também é importante para mim passar para vocês, que é, deixa de haver aquela preocupação que é, eu não sei o que é que isto significa, eu preciso de perguntar a alguém, ok? E aqui o meu papel sempre é vos ajudar
a perceber como é que vocês são os próprios guias, não é? Isso, inclusive, é aquilo que é o meu objetivo, é a minha missão. Por isso, aqui, mais uma vez, compreendes que as respostas estão sempre dentro de ti, estão sempre dentro de nós, não é? Por exemplo, o que é que quando sai, por exemplo, pedes uma carta do oráculo e sai alguma coisa, o que é que isto quer dizer? Não é? Ou este número veio hoje, o que é que quer dizer? Este anjo apareceu-me aqui, porquê? Não é? Agora, é bom sempre haver esse questionamento, mas se este questionamento não estiver baseado na ansiedade. Porquê? Porque esta ansiedade é provocada pela mente racional que só quer respostas lineares. E isto é muito importante. Esta mente racional quer as coisas como se fossem preto no branco. E receber sinais não é racional. Está bem? Quando nós falamos em ler sinais, está bem? Falamos de algo que é completamente neutro ou zero racional. Não é de todo racional. Porquê? Porque uma leitura, ou qualquer tipo de leitura energética, vem sempre do nosso campo intuitivo, que é o campo do sentir, está bem? Então, se nós começamos a racionalizar tudo, a querer ter uma resposta concreta, a ter, estou aqui a fazer mais aqui um fuminho, bom, se queremos ter uma resposta concreta, nós estamos a entrar então no campo racional, o que representa que não estamos a ativar o nosso sentir. E se começamos então a racionalizar, então nós saímos do que é chamado o fluxo divino, porque é o feminino, e nós vamos perceber quem recebe é o feminino, então o fluxo divino é uma energia que para nós sintonizarmos nós temos que estar no nosso ponto de recebimento. Então, em primeiro lugar, nós vamos então começar por ver o que é que são os sinais. Nós já vimos de onde é que vêm os sinais, não é? Nós já percebemos que os sinais vêm de dentro de nós, não é? E por isso não podemos estar a delegar o poder a outra pessoa para tentar perceber. Porquê? Porque o sinal é para nós. Se é para nós, não é? Não há ninguém que venha aqui dizer, ok, então como é que eu estou dentro de ti e sei exatamente. Claro que, mais uma vez, nós podemos fazer leituras energéticas, não é? Quando vai ao tarô e etc., que nós já vamos falar mais à frente aqui. Mas o mais importante é perceberes que o sinal é para ti. Agora, o que é que eles são? Não é? Eles são a comunicação. Eles trazem, então, as mensagens daquilo que eu vos digo, que é quando o caminho vai sendo revelado. O caminho faz caminhando e estas mensagens vêm consoante esse movimento. Por exemplo, imagina que tu estás numa altura super confusa, não é? Estás super confusa e tomas uma decisão. E a partir da tomada dessa decisão, as coisas começam a fluir, andam para a frente, digamos assim. Não é? Porquê? Então nesse momento provavelmente os sinais vão começar a aparecer, está bem? Percebeste? Então, eles são como se fossem confirmações. Por isso eles não têm que significar absolutamente nada. E eles não são iguais para todas as pessoas, porque os sinais são mesmo muito próprios, têm muito a ver com a energia e também com a fase de cada pessoa, a fase do despertar, não é? Ou pode ser as fases da idade, ou momentos que a vida disse, ok, agora vamos lá andar para a frente, como está a acontecer comigo, que está na alturinha então de fazer a mudança, ok? E a mudança é estar muito atento aos sinais, porque, como eu já vos falei no live, o que é mudar para a natureza, estou a ver os sinais a acontecerem, como eu falei no live, e pronto, tenho que confiar no desconhecido e sei que as coisas vão aparecer. Então o que é que isto representa? Representa que vai haver os sinais no caminho, porque é assim, quando tu tomas uma decisão, vem muitas vezes os sinais. Agora, outra coisa, que também há muitas mudanças e por isso os sinais também vão mudando, é porque imagina que tu com 12 anos gostavas de uma determinadas coisas e agora com 30 até gostas de outros, os sinais também mudam
sempre vão mudando consoante a tua transformação, e esse sentir também vai mudar, não é? Mas pode vir a imagens de coisas que tu gostas, podes ver no telemóvel, na televisão, na rua, no supermercado, com os teus amigos. Tu vais começar a ver os chamados padrões de forma repetida, está bem? Agora, eles sempre estiveram aqui, só conforme nós vamos despertando a consciência, não é? Nós vamos vendo, não é? Vamos vendo, cada vez que o despertar é, agora eu vejo, não é? Então, a pergunta é sempre esta, realmente estás atenta? Estás atenta ao teu campo sutil, ao sentir? Será que a tua antena, o teu canal está realmente centrado ou estás completamente dispersa? E há fases, ok? Há fases que podes estar mais centrada, há fases que podes estar mais dispersa. Aqui o mais importante é saberes voltar a ti sempre. Ok, eu tive uma semana dispersa, então está na altura de voltar outra vez, está bem? Então, assim, o mais importante é tu perceberes que percepcionar as mensagens vai acabando por ser conforme tu vais desenvolvimento, o teu campo mais sutil, como vais percebendo. Porquê? Porque é quando tu começas, no momento em que nós recebemos um sinal, é quando há como se fosse uma faísca, uma sincronicidade, e aí é como se tocasse, portanto a mensagem toca no teu campo sutil e pronto, e acontece essa sincronicidade. E quem é que não adora sincronicidades e diz assim, parecem coincidências, não é? Por exemplo, ainda a semana passada, quando eu partilhei nos stories a história com a marca FI, não é? Que me convidou para colaborar com eles, não é? Eu gosto muito quando acontece uma sincronicidade, não é? Ficamos encantados, o nosso campo expande, não é? Porque é bonito, porque a própria mente racional, ela diz, bem, que mágico! Ela não consegue perceber, mas consegue sentir a magia. E quando nesses momentos da sincronicidade, então, e das coincidências, a mente racional lá fica imergida nessa magia, não é? Agora, essa energia é a energia que está dentro do campo, ok? É o nosso campo. Então, quando o nosso campo está aberto, expandido, nós começamos a viver e a receber sempre aquilo que se chama informações, que são os sinais. Então, as próprias coincidências, elas acabam por ser a mesma coisa que as sincronicidades, ok? Quantas vezes é que a ti acontece-me, a mim acontece-me imensas vezes com vocês, que é, eu penso em vocês e vocês enviam uma mensagem, ainda não, até tenho aqui uma cliente que não é daqui, que foi a Tânia, e eu tinha pensado na Tânia, mandei, quantas vezes isto acontece, mandei uma mensagem à Tânia, e a Tânia respondeu, também tenho pensado em ti, porque ela tem mandado na cabeça e houve uma mudança de vida dela. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês podem inclusive usar o poder da vossa intenção, não é? Por exemplo, tenho uma dúvida sobre isto, faço isto ou faço aquilo? Okay? De repente abre uma vaga de uma situação ou enviam-te um e-mail, então isso é uma resposta. Então tu usas a tua intuição, ok, está aberto, é para entrar e ponto, não vou duvidar. O importante aqui na leitura dos sinais é sempre relembrar que é a lei da ação e reação que vai trazer o sinal. E aqui é importante também saberes um pouquinho aqui acerca da ação e reação, não é? Que tudo aquilo que existe aqui tem uma origem. Nós falamos já no cansaço, o cansaço é um sintoma, então a manifestação de algo, então aqui tudo tem um antes e um depois. A causa e efeito é aquilo que está a chegar ao campo da coincidência. Então aquilo foi algo que tu já pediste, o sinal é algo que tu já pediste,
e pode ser consciente ou não, mas que é necessário para o teu caminho, não é? Por reação a algo que aconteceu, que é tudo o que colhemos, plantamos. Então, aqui eu quero assim ponderar também um bocadinho que é, e quando chamadas, não é, coisas más acontecem, é o quê, não é? E falamos aqui da lei da reação, ação e reação, que é quando eu tenho eventos maus na minha vida. Mas eu não estou a plantar coisas más, dizes tu. Eu não estou a fazer coisas más, porque é que eu recebo coisas más? Aqui é importante que é, um dia eu vou fazer uma aula também sobre a lei da ação e reação, que é chamada o karma, e está aqui a procura, lá que há algumas a explicar o que é o karma também, mas aulas que se não viste. Então, tu podes não estar a plantar aqui agora, mas agora pode vir de outras realidades, pode vir inconscientemente, pode vir de crenças genéticas, não é? Que são programas que foram colocados pelos teus pais e também pela sociedade, como eu explico no programa de mentoria. Agora, seja aquilo que for que tu estás a receber, neste sentido aqui, abrindo aqui um parênteses sobre este tema, o importante é sempre a correção, é melhorar, é ter consciência, é trazer à consciência. Porquê? Porque no momento que nós trazemos à consciência e aceitamos, a experiência muda. Por isso é que aquilo que tu resistes persiste. Estás a resistir, se não aceitas, então não estás a trazer à consciência. Enquanto não houver aceitação, não há consciência. Então aquilo que nós dizemos de sincronicidade é quando estão a chegar então as confirmações, e os sinais então são essas confirmações, ok? Pronto, esta é a primeira parte que eu queria falar um pouquinho com vocês, que era o que são, de onde vêm os sinais e efetivamente o que é que são os sinais, está bem? Agora, vamos então à parte prática, ok? Qual é que é a parte prática? É como interpretar os sinais, não é? Que é a última parte, não é? E aqui, nós vamos então fazer aqui por ordem. Primeiro tens de perguntar a ti mesma, ok? E aqui volto sempre à palavra verdade. Será que tu estás preparada ou estás aberta para receber verdadeiramente a verdade? Ok? E aqui o que é que eu quero dizer com isto? Está bem? Que nós, quando não estamos preparados para ver a verdade, muitas vezes vamos então dizer, rejeitar, aquilo não é para mim, seja bom ou mau, está bem? E aqui não há bom ou mau perante o universo, apenas experiências de evolução, ok? E aqui é muito importante que se tu não quiseres ver a verdade, tu estás a rejeitar as tuas sombras. Porque a tua verdade não é só bonito e bom e elevado, ai, a minha verdade, a minha verdade é a minha luz. Não, a tua verdade também é a tua sombra. E sim, temos muita densidade para sacudir, muita, só a nossa desta vida, é das vidas passadas, é das gerações passadas, é das vidas de todos, que é o inconsciente coletivo, portanto, há muita densidade para sacudir. Então, quando tu pedes para ver a verdade, às vezes eu lembro-me disto sempre com as situações, mostra-me a minha verdade, e havia uma torre, que é uma separação. Punda, já está, então eu quero ver ou não quero ver a verdade? A verdade nem sempre é luz, pode ser sombra, e está tudo bem, porque a luz e a sombra faz parte desta realidade. Então quer dizer que nós vamos receber sinais, efetivamente, quando precisamos de um ponto de vista que venha do ponto da nossa alma, do nosso eu superior, né? Da nossa supra-alma. E não aquilo que o ego, não é? Que era aquilo que eu estava a dizer no princípio, que só quer luz, não é? Não quer problemas, o ego não quer encontrar problemas, e nós falamos do ego, falamos sempre da mente inferior, e quando falamos da alma, falamos da mente superior. Porque perante esta realidade, a energia, não é? A energia é neutra, é imparcial. Quem dá o conselho, ou o conceito, não é? Escolhe ter esse conselho para nós próprios de bom ou de mau,
somos nós próprios, consoante a nossa perspectiva. Por isso é que muitas das vezes nós vemos a realidade como nós somos e não como, na verdade, muitas vezes ela é, está bem? Porque ela é uma multifacetada de milhões de perspectivas. Milhões, infinitas. Faz conta que é mais por aí. Eu, em termos de números, é impossível falar de números, portanto é melhor falar do infinito. Então, isto aqui é importante nós percebermos. Quando nós estamos a sofrer porque algo quer sair da nossa vida, não é? E não queremos, então, não queremos desapegar daquela situação, não queremos andar para a frente. Portanto, quem estiver nesta situação neste momento, estamos sempre muitos, porque nós estamos sempre, a vida está sempre em movimento. Então agora que está a pedir tantas mudanças, portanto, desapegar, se não queremos desapegar, então o universo vai nos tirar. E depois, muitas vezes lá para a frente, é que nós percebemos e depois dizemos assim, é incrível, como é que eu tive tanto tempo agarrada àquela experiência e se eu soubesse o que sei hoje, não é? Mais lá à frente, não é? Porquê? Porque tu achavas que era mau e na verdade não era. Eu passei por isso nas minhas questões com os meus relacionamentos e também algumas situações, porquê? Porque a mudança, a própria carta da morte é uma carta que é dolorosa, não é? Eu dou sempre este exemplo ali na parte do tarot, que é, nas consultas inclusive, que eu explico sempre um bocadinho acerca das próprias cartas, a carta da morte, se nós virmos aqui, há uma batalha, existem pessoas mortas no chão, inclusive existem crianças a verem pessoas mortas. Então eu costumo dizer que a mudança, nós temos que inclusive ver coisas que não são muito agradáveis de ver, que não são fáceis de ver, não é? É este conceito da nossa criança a ter que ver todas as coisas que tem que enfrentar, não é? Nós como crianças vimos as coisas de forma diferente, então é isto, mudança, e aqui a pergunta que tu tens que fazer é, queres ou não queres ver a verdade? Queres estar iludida ou ver a verdade? Se quiseres continuar a estar iludida, então vais estar a dormir. Estar consciente é ter a força de ver o que tiveres de ver. Então, quando pedes para ver a verdade e depois não aceitas o que está a ser mostrado, por isso é que muitas das vezes nós recebemos sinais que vão contra aparentemente aquilo que nós queremos. Não é o momento, isto aqui não, isto não quero, isto não é para mim. Não é? E nessas alturas também vamos receber sinais a dizer que está tudo bem. Novamente é a nossa versão elevada, a nossa superior está a dizer, vá, anda lá, não estejas assim, não estejas triste, eu estou a ajudar-te, tem calma, espera, vive o agora, ok? Relaxa, aproveita a experiência. Portanto, nós não é só nos bons momentos que nós recebemos os sinais, nós também recebemos os sinais quando estamos tristes e é a nossa superior a dar o abracinho. Ok? Pronto, este é o primeiro. Ver, se queres então ver a verdade, tens de estar preparada para ela. Maturidade. Número 2, aprender a relaxar. E aprender a relaxar, que é um grande trabalho nosso, é aquilo que nós vamos trabalhar o sentir, aprender a ler o sútil e a apurar. Aqui é quando nós começamos a apurar então a própria interpretação e não vamos mais delegar a interpretação, não é? Porquê? Porque quando dizemos, não é? Um bocadinho voltando a dizer, eu preciso ter a resposta exata deste sinal, deste sonho. E então até vamos perguntar a alguém, olha, o que é que achas que significa isto? Sonhei com isto. Não, nós devemos de alguma forma, devemos escrever o sonho, devemos dar tempo e espaço para sentir, bem? E isto não tem nada a ver com fazermos trabalho terapêutico, está bem? Nunca foi tão importante como agora fazer trabalho terapêutico. Eu, por exemplo, faço com o meu professor, também faço trabalho terapêutico, também faço com ele há mais de 6 anos que eu faço, desde que o meu pai partiu em 2013, 14. Então, não estou a falar de trabalho terapêutico, a questão de delegar, está bem? Porquê? Porque a parte terapêutica é muito importante porque é a sanação dos traumas, é esse acolhimento
está bem? De trazer ao inconsciente, do inconsciente ao consciente memórias, está bem? É muito importante fazer trabalho terapêutico, não é? Porquê? Porque esse resgate das memórias e a ressignificação das memórias é o que o terapeuta faz sempre por ti, seja a ler cartas, eu faço muito resgate de memórias quando é necessário nas sessões, está bem? Então, eu falo do teu dia-a-dia, quando estás em processo, como nós estamos todos de despertar, então, se nós estamos num processo de todos de despertar, então, diariamente nós temos muitos processos a acontecer e por isso temos que aprender a lidar com eles. É mais neste sentido, lidar com os nossos próprios processos. Ok, hoje está assim, como é que vamos fazer? Faz parte, ok? Agora, a parte que eu quero dizer é mostrar-te para não estares desesperado por respostas, por explicações, está bem? Porquê? Porque se tu não tiveres assim, não estás no poder de ti. Então aqui o mais importante é perceberes que podes aprender a interpretar com o tempo. Aponta, como eu estava a dizer, deixa a própria informação sutil se mostrar no teu sentir, está bem? Isto é muito importante, porque é assim, nós temos que aprender a ler os sinais. E depois também temos que aprender a receber os sinais. E aqui, mais uma vez, é um complemento à energia feminina, é ativar o polo positivo no nosso campo das pilhas, que é a energia receptora. E esta energia receptora, então, vai nos ensinar a ler os sinais, está bem? Por isso é que eu estou sempre a dizer, quando ainda há pouco tempo com a Natália, com a oferta que ela me fez ainda esta semana, que ainda não vos mostrei, de uma pulseira que está aqui, eu trabalhar a energia do receber. Sim, como eu já falei convosco, o aprender e estar a receber os vossos elogios, não é? Mais ou menos também é receber. Há muitas formas de nós a vermos que estamos a trabalhar o recebimento, está bem? E aqui é sem género, os homens também têm energia feminina, está bem? E desta semana mudei as capas do planner e o planner agora já não tem, o 2022 eu retirei da capa porque na verdade o planner é intemporal e vejam só, fiz uma capa verde, porque uma da parte das cores do I Am Sofia é um verde que representa a natureza, que é o meu lado gypsy. E inclusive eu fiz a verde e depois eu acabei por oferecer ao Cris, ok? Ele está a trabalhar a energia feminina deles, não é? E uma das transições que nós estamos todos a fazer como seres humanos é estar mais nesta energia, não é? Porquê? Porque a energia masculina, não é? Que governou a maior parte desta Matrix com os programas que temos, é muito mental, é muito na produção, no fazer, por isso é que entramos todos basicamente em robôs neste sistema automatizado e tem muito pouca contemplação, não é? E tem muito esta crença que nós nem sabemos muitas vezes contemplar, abrir espaço apenas para o sentir. Eu estou aqui a olhar para as nuvens e não fazer nada, portanto, basicamente, não é? Temos se nós tivermos não fazer nada, para além de que desabituámos-nos a não fazer nada, e por isso é que eu tive este insight muito engraçado, por isso é que dizia-se que as mulheres não é, que trabalhavam não faziam nada, porque é o elemento feminino, é a despreciação do elemento feminino. O elemento feminino não trabalha, e não trabalha, não faz nada, não é produtiva. Enquanto que isso é como se fosse um atentado à própria energia do feminino, está bem? É uma supressão do feminino, inclusive os maus tratos das mulheres também é neste sentido, não é? E aqui não falo de mulheres, falo do feminino, não é? Aqui neste sentido. E sim, depois ela é manifestada em várias formas de casais, situações, que é para nós vermos que essa situação existe em muitos campos e muitas realidades em simultâneo, para que basta uma única realidade acontecer aqui, não é? Uma mulher que está a ser maltratada, para que se veja que esse conceito, não é, do feminino está a ser maltratado. Então,
todos nós temos esse papel de cuidar do nosso feminino, seja um masculino, seja um feminino nesse sentido. Então, e aqui nós temos então que naturalmente começarmos a aceitar que estamos neste processo, não é? E então acabamos por ir aceitando com carinho também, recebermos abraços, mesmo que agora dos nossos companheiros ou amigos, e isto é aprender então a receber nos planos diversos de nós, não é? E aqui a pergunta fica, então quanto é que de ti aceitas as coisas que o dia te traz? Porque não é só aceitar as coisas boas, e aqui novamente vai implicar as nossas sombras. Se tu não aceitares que o dia hoje foi não é? Ficaste com raiva, ou ficaste chateada, ou foi um dia menos de luz para ti, não é? Então não estás a aceitar o que é que o dia te trouxe. E sim, então, e nessas alturas tu podes receber um sinal, dizer, ótimo, é mesmo isso que tu precisavas para esse momento, está bem? Então à medida que for mais fácil para ti receberes os sinais, é conforme tu vais trabalhando estas alturas de contemplação, fazeres os rituais da ponderação, está bem? Contemplar simplesmente momentos. Então aqui o quarto passo aqui para nós lermos sinais. Então aqui nós vamos então perceber como é que nós aprendemos a ter o campo sutilizado, está bem? E vamos fazer aqui, perceber o que é trabalhar o nosso campo sutil, sendo que o campo é a energia que nós criamos com o espelho, a nossa aura, é a informação, é que na verdade nós somos o nosso campo, não é? A energia não mente, não é? Aquela frase que diz, a energia não mente, a energia é o nosso campo individual, e depois há o campo coletivo e há o campo que é o campo que é de todas as possibilidades, que é o campo aberto, está bem? Então, como é que nós trabalhamos aqui o nosso campo sutil? Então, no dia a dia nós estamos a ser constantemente postos à prova em escolhas, naquilo que comemos, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, onde é que nós vamos, consciente ou não, diariamente nós temos o livre-arbítrio. É uma das regras aqui desta realidade. Então, são estas escolhas que nós escolhemos fazer, não é, que vão mudando o nosso campo vibracional ou não. Agora vou-vos dar aqui dois exemplos para vocês perceberem como vocês são responsáveis pelo vosso campo, somos responsáveis. Então, imagina que tu acordas um dia e estás num mood super bem, ok? E estavas super bem, estiveste ali, fizeste as tuas práticas, de repente vais ao Instagram ou vais a um supermercado e vês alguma coisa que não foi fixe e de repente mudaste, ficaste super pesada, ok? Ou ao contrário, um dia não acordas super triste, super mal, porque, sei lá, tiveste uma noite no astral, ou estás com preocupações, não fizeste desapego à noite, não é? E de repente vais ao portal e ouves uma meditação, um áudio, uma aula, e mudas a tua energia. Então, sim, é uma escolha deixar o campo mais sutil ou mais denso, ok? Por isso é que eu digo sempre, estás pesada, estás isto, estás aquilo, faz alguma coisa por isso, muda a tua energia. Ninguém é responsável por teres a energia como nós temos, cada um de nós somos responsáveis. Então, a não ser que, mais uma vez, como eu falei no áudio do cansaço, que hajam aqui uns pequenos, grandes fatores externos aqui dos nossos poderosos da Matrix. Okay? Então, acima de tudo é responsabilidade tua também aquilo que tu comes, como nós já falámos, comes com palavras, etc. Então aqui o importante é elevar o nosso campo e não é só fazer quando tu precisas de um sinal. Porquê? Porque ao decifrar um sinal, tá bem? Há que aprender a elevar o campo vibracional e é como eu estava-vos a dizer, tá bem? Depois, ponto número 5. É importante estar conectada às próprias sensações do corpo, os nossos sentidos. Não é? Por exemplo, a Tina estava a dar um exemplo que já não comia carne há imenso tempo e depois comeu picanha e que se sentiu mal. Okay?
O que é que nós podemos então colmatar aqui? Este sentir também do corpo, trabalhar este sentir, esta percepção do corpo. Isto é algo que eu, por exemplo, que ainda estou a trabalhar desde que tomei a decisão, não é, de agosto, tirei completamente o glúten. Vejam só, que é comer presente. E ainda tenho, por exemplo, sempre a Valentina, que está sempre a comer super rápido, e nós estamos sempre a dizer, come devagar, e olhamos para nós e comemos rápido, e comemos presente. Portanto, comer presente é uma das coisas que nós podemos aprender a trabalhar, a conexão com o nosso corpo. O tomar banho e sentir a água, esta eu adoro e faço muito, sempre. O elemento água para mim eu adoro, sentir aquele toque da própria água e a limpeza da água. Ainda hoje de manhã estive a fazer a limpeza dos chakras, ok? E as cores a aparecerem naturalmente dos chakras, também está o exercício da limpeza dos chakras. Então, outro evento, quando caminhamos, sentir mesmo a terra, a conexão à terra. O que é que isto quer dizer? Se nós estivermos sempre na mente distraídos, ok? Amanhã vou fazer isto. Lembrarmos de coisas do passado, preocupação, ansiedade, futuro ao passado, não é? Porque aqui é uma coisa que é muito importante, que é o chamado sexto sentido, não é? Só vem quando os 5 sentidos estão presentes. Quando nós estamos a contemplar, a olhar realmente, não é? Ou ver realmente, não é? Ver os detalhes, sentir os cheiros, ver com os olhos, não é? O essencial. Então aqui abrirmos a percepção com os cheiros e com os aromas, com as ervas. Por isso é que quando nós fazemos, não é, também a parte dos próprios florais e tudo, abrem essa percepção das sensações ao presente, trazem-nos todos estes rituais, ajudam-nos a estar no presente. É sempre, portanto, tudo isto tem vários propósitos, não é? A parte da aromaterapia não é só porque, ok, alfazema faz o quê? Vai relaxar, mas vai relaxar para que tu possas estar mais no presente, não estejas tão tensa, não é? Então, aqui o mais importante é também aceitar o nosso corpo, tocar o nosso corpo, não é? Amar o nosso avatar, olhar quem somos no espelho, trazer a atenção física. Eu volto a dizer, sempre que eu ponho creme em mim, eu estou a cuidar, eu sinto mesmo este cuidado físico, por isso é que eu, em termos da cara, eu tenho um cuidado imenso, desde sempre, né? Eu faço os processos, os passinhos todos, né? Eu tenho imensos rituais da cara, inclusive faço imenso gouache, faço imenso o roll-on de quartzo, ok? E gostava de fazer ainda mais massagens que não faço, Sara, porque lá está, nunca, não existe perfeição, existe um trabalho contínuo, né? E às vezes é mais umas coisas, às vezes é outras. Agora, mas por exemplo a parte do corpo, da cara eu faço sempre, está intrínseca a mim, é como se não tomar banho e não puser creme não me sinto confortável, ok? Então, quanto mais conectadas nós estivermos a nós mesmos, mais conectado nós estamos com o universo, bem? Porque o universo és tu, sou eu, somos nós, bem? Por isso, assim fica muito mais fácil de perceberes os sinais, porque as respostas, mais uma vez, não vêm prontas, precisamos de trabalhar nelas, desenvolver, melhorar o nosso campo energético para podermos percebendo esses sinais, está bem? Porque nós estamos aqui nesta experiência e temos o chamado sentir, porque no meu propósito, naquilo que eu sinto que é o propósito desta experiência, é sentir tudo. Por isso é que nós temos, e dizem, não é? No sentido do estudo que eu tenho feito a nível inclusive do cosmos, nós ainda somos, nós somos chamados, nós temos 22 espécies de ADN das sementes estelares, o que representa que nós somos como se fosse o ser humano é uma experiência única de muita ancestralidade. E ancestralidade falamos de outros
irmãos estelares que somos nós mesmos também, não é? Mas isto eu quero dizer porquê? Porque nós temos aqui falando que nós temos uma capacidade de sentir imensa, e é essa capacidade de sentir que cria a própria experiência, não é? Por isso é que eu tenho trabalhado convosco, o escreverem-se, o abrirem o coração, com a gratidão, a visualização do sentir e depois essa constatação que já conseguem abrir o coração, está bem? E isso é a manifestação do plano físico. Portanto, e aqui também é muito importante, nesta realidade, e aqui colmatando o bom e o mal, que é através do contraste que acontece a evolução. Então, muitas das vezes nós temos que experienciar algo que nós chamamos de mal para nos impulsionar para o bom, está bem? Porquê? Porque às vezes é com uma experiência menos boa que nós aprendemos a valorizar a boa, está bem? Eu costumo dizer que jamais eu era capaz de valorizar a minha relação com o Cristo se eu não tivesse vivido relações que não eram boas, não tinha o contraste, está bem? Agora, aqui eu só quero trazer-te uma mensagem que estar distraído é estar a dormir, é não sentir nada, não é? Por exemplo, é o comer coisas más e nem percebemos que estamos a fazer mal ao nosso corpo. E isto é muito importante ser honestas connosco, está bem? Outra, por exemplo, nós estamos a tirar uma carta, tiramos uma carta, fazemos uma carta, intencionamos para um assunto, tiramos a carta, não era esta, por acaso é uma carta maravilhosa, mas não era esta, não gostei, não baralhei bem, então vamos baralhar novamente, porque aquela não era a resposta, ok? Então, se tu realmente estás conectado ao teu coração, então tiras uma carta a partir do ponto do coração. Então a resposta está lá. E aqui passamos para o ponto seguinte, que é a ligação ao cardíaco. Aqui, por isso é que a respiração do coração, esta consciência, é a expansão do próprio músculo do cardíaco. Se nós não tivermos esta conexão, nós não vamos sentir a abertura da vida, a gratidão por tudo aquilo que nós temos. E o nosso coração é o nosso maior sinal. Quando nós falamos escolhe com o coração, não é? Ou vive com o coração. Agora, mais uma vez, é muito bonito quando nós vemos os sinais, as horas iguais, as imagens, as oportunidades. Agora, aquilo que eu vos quero dizer aqui também é que a própria conexão ao divino é algo muito, 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 muito simples. E o mais engraçado disto tudo é que é tão simples que o próprio ser humano desvaloriza e não acredita. E complica. Desvaloriza, complica e não acredita. Está bem? E outra coisa muito importante que eu também vou chegando às conclusões, todas estas conclusões com a minha experiência, que é, nós não nos permitimos estar em paz, não sabemos valorizar a paz. Porquê? Porque há uma procura constante sempre de algo, de mais, ok? Mais dinheiro, mais coisas, mais isto, mais aquilo. Por um lado, não é mau, porque representa, não é, desde pequeninos que nós nascemos e começamos a andar, a gatinhar, temos este sentimento de, não é bem sobrevivência, mas é de evolução, digamos assim. E está tudo bem, desde que ele seja equilibrado. Não é? E quem é a energia do centro é o coração. Então, nós temos de ter este sentimento de momentos. Ainda há pouco tempo, no Dia da Liberdade, eu enviei um e-mail para todos sobre não é? O quanto é bom nós tirarmos pelo menos uma parte da nossa semana para simplesmente estarmos ali e agradecermos, estarmos em paz, não estarmos em lado nenhum, só estarmos em paz. Aquele momento é um momento simbólico e vai abrir um campo. Então é muito importante nós aprendermos a sentirmos que aquilo que temos é suficiente, é estar agradecido por essa suficiente e não estarmos sempre na falta, porque se nós estamos sempre a invocar essa energia de que ainda falta alguma coisa, que ainda não é suficiente, não estamos nem a ser gratos por aquilo que já fazemos. Isto é um trabalho e esse trabalho é feito com exercícios, com práticas, está bem?
experiência, pôr na prática. Tá bem? Então, por exemplo, uma coisa que aqui eu também queria falar um bocadinho é sobre as escolhas do coração. Né? O coração. Quando fazemos uma escolha e o nosso coração fica em paz, ok? Era mesmo isto, incrível. Agora abriu-se um ponto aqui, abriu-se um portal, abriu-se uma porta de paz. Por exemplo, quando tomei a decisão de fechar as inscrições do portal, a seguir foi uma paz, a seguir. E essa paz a seguir foi uma validação que eu tinha tomado a decisão certa. E este é o ponto mais importante que nós temos, é o nosso coração. Então, quanto mais conectados nós estivermos ao nosso coração, mais ele nos vai mostrar então o que é que está certo ou não. Não é? E sim, esses sinais externos são como se fossem a brincadeira do universo, porque tanto os anjos como os nossos guias, como as partes mais superiores, são muito mais leves e essa leveza tem muito mais um senso de divertimento. Uma das coisas engraçadas que nós aprendemos há pouco tempo sobre o campo astral, eu e o Cris, tinha a ver que o Patrick, que é um terapeuta que o Cris de vez em quando tem, que é, ele trabalha com runas e etc. E ele explicou que uma das coisas que abafa tudo o que sejam partes mais densas do astral é rir. Mesmo quando estão entidades ou que seja dentro de casa, ou que seja, se nós ativarmos esse bem-estar, que é mais elevado, uma energia mais elevada, mais divertida, a energia dissipa-se e sai do campo, porque não é cooperativa. Não é? Então aqui o universo traz sempre uma forma divertida, está bem? Por isso é que nós achamos que nessa leveza muitas vezes aparecem cartas, tiramos uma carta, é a carta certa, ou os números, é o número certo, as imagens que aparecem, não é? As validações, são na verdade as mensagens ou as manifestações das validações, mas que estavam no campo sutil e agora entraram no campo da manifestação, está bem? E para a semana eu vou deixar aqui, para a semana vou fazer, tenho preparado uma meditação da conexão ao eu superior, mas também vou deixar noutra altura, que também já estou a preparar, a meditação do coração. Então, quanto mais aprenderes a perceber, mais vai sendo fácil, está bem? E aqui também é muito importante tu perceberes o que é o campo sutil. Quando vês as aulas do portal, o que é que tu sentes? Não é? Sentes que isto é útil para ti, que é maravilhoso para o teu coração, que está-te a despertar para quem és? Ou fecha o teu coração? Abre ou fecha? Então, é aquilo que eu digo sempre, dá medo ou expande? Não é? É mesmo. Então, vem da prática de perguntares como é que tu te sentes. Quem é que guia mais? O racional ou o coração? Okay? Então, aqui tem a ver com este trabalho de tu te ligares ao teu coração. Está bem? Outra forma de nós aprendermos a receber os sinais, os rituais da manhã. Está bem? E eu digo de manhã porque, sim, é de manhã que o nosso subconsciente está mais receptivo, está mais aberto. E sim, nessa altura, a conexão com os sinais vem de uma parte mais inconsciente, e quando nós falamos de inconsciente, nós falamos da nossa parte feminina, que é incrível, não é? O consciente é masculino, o inconsciente é feminino, então há sempre polaridades nesta realidade, e por isso é que os sinais vêm através de símbolos, porque os símbolos fazem parte, ou são a linguagem do inconsciente. Então, aqui se não podes fazer de manhã, até podes fazer à tarde, à noite, não é? E aqui nem é preciso fazer meditações, porque meditação não tem a ver só com o ritual da manhã, mas sim a conexão ao coração, está bem? Traz a mão, basta trazer a mão ao coração, sentir o calor do coração, ok? E o mais importante é ir para dentro e colocares a intenção que estás a ligar ao teu coração, e ficares ali a dançares com ele e diz: sim, estou aberta a receber a minha verdade, e que essa verdade venha
e seja para o bem maior, ok? Que estás pronta para receber os sinais e sim, a intuição é a expressão, é a voz da tua alma, do teu superior a dizer-te, a guiar-te daquilo que precisas de fazer, está bem? Portanto, aqui é importante então trabalhar aqui a parte dos rituais da manhã, tarde, noite, quando vocês puderem. E agora, por último, a última forma que vocês podem trabalhar os sinais é trabalhar o soltar, está bem? E comece logo por dizer soltar certezas, não é? Aquilo que é a minha verdade hoje pode não ser a minha verdade amanhã. E está tudo bem, aceitar que os sinais mudam, que a vida muda. Eu agora gostava muito disto e agora já não gosto. Bem? Se não deixarmos ir, inclusive as coisas que nós gostamos, não há coisas novas para entrar. Porque é importante abrir espaço. Eu dou sempre este exemplo que eu vendi algo que eu amava muito, que era a minha empresa, que tinha sido o meu bebê. Eu abri espaço. Né? E muito importante, às vezes temos que perder coisas para dar valor. Por isso é importante aqui o soltar. Largar o controle, largar o apego. Né? Por isso traz a leveza do caminho. Leveza do caminho é igual a libertar coisas, está bem? E sim, por terminar, deixo aqui a frase aqui que completa aqui a aula, que é: os sinais são o espelho do nosso caminho, ok? Então, esta foi aqui a nossa aula dos sinais. Eu espero que mais uma vez tenha trazido aqui mais clareza, mais consciência efetivamente do que é que significa aqui ler sinais, de onde é que eles vêm e na verdade o que é que eles são, está bem? Por isso espero que tenhas aqui gostado da aula. Devo-me ter aqui estendido novamente, mas vou-me lembrando de coisas e vou colocando. Olha, um beijinho e muito grata por trás aí desse lado.